Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto nesta noite. Eu iniciarei com uma oração. Peço que os irmãos acompanhem a oração, fechem seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos porque temos nesse momento a oportunidade de cultuarmos o teu santo nome, louvarmos o teu santo nome. Recebe todo o louvor, toda a adoração prestada nesse culto e fala aos nossos corações através da palavra ministrada nessa noite. Que tu te faças presente aqui e que todos os atos para a honra e para a tua glória. Essa é a nossa oração em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Faremos a leitura deste Salmo, Salmo de número 100. Lerei, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias o Salmo de número 100. Diz assim a Sagrada Escritura: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu convido os irmãos que se coloquem em pé e cantemos juntos o hino de número 33, celebrando e glorificando ao nosso Deus nesse momento. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra. É sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações
Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Eu convido o nosso irmão Julian que faça uma oração de adoração neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, Todo-Poderoso, glorificado seja o Teu nome em nosso meio, Senhor. Senhor, esteja conosco, com cada irmão aqui, Senhor, nesse culto, cada irmão que está em casa presente, Senhor. Que possamos com os nossos atos, com as nossas atitudes, com a nossa vida, glorificar o Teu nome, Senhor. Obedecer a Tua palavra, Senhor. Está sempre, Senhor, lhe pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados que cometemos, Senhor. E sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco, é misericordioso, é bondoso, é um Deus justo, Pai. E que pela Tua graça, Senhor, nos permite, Senhor, estar aqui para Te louvar e Te engrandecer. Seja com o presbítero hoje que trará a palavra, Pai. Que tudo seja feito para glorificá-lo, Pai. Que seja feito para edificar nossas vidas, Pai. Para que possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Pai, em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu convido para abrirem novamente as suas Bíblias, agora na primeira carta de João, 1 João, o capítulo 3. Vamos ler os versículos de 2 a 6. 1 João 3, de 2 a 6. Assim diz as Sagradas Escrituras. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. João escreve aqui muito claramente acerca do pecado. Ele não deixa dúvidas acerca de duas posições, ou dois lados. Né? No versículo 6, ele diz que todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Mas todo o que vive pecando não viu e nem o conheceu. Ou seja, não há o princípio da neutralidade, não há
os universalistas caem por aqui porque eles pregam que no final todos serão salvos, mas não é o que as Escrituras dizem. As Escrituras aqui elas são muito claras em dizer que os que conheceram a Cristo não vivem pecando, mas os que vivem pecando é porque não conheceram a Cristo. E se nós continuássemos a leitura ali do versículo 7, ele fala muito mais claramente. Ele diz que quem pratica o pecado procede do diabo. Ele é muito claro, João é muito claro em colocar essas posições. Quem pratica o pecado é do diabo, procede do diabo, porque o diabo vive pecando, versículo 8, desde o princípio. E aí depois ele diz que por conta do diabo que vive pecando, que nos tenta, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós não vivemos na prática do pecado, se nós assim somos realmente regenerados e filhos de Deus. Eu convido os irmãos que se acheguem a Deus em oração nesse momento, peçam perdão pelos seus pecados. Nós não vivemos na prática do pecado, mas, como diz o primeiro versículo que nós lemos, né, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles. E essa é uma alusão à segunda vinda de Cristo. Nós aguardamos esse dia em que nós não teremos mais essa natureza corrupta, pecaminosa. E aí sim, nós viveremos em plenitude de espírito. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados. Façamos isso agora, após alguns instantes de oração. Eu quebrarei o silêncio numa oração de confissão de pecados. Senhor Deus, a Tua Escritura é muito clara quando fala acerca do pecado. Ela fala que o pecado provém do diabo. O diabo é o pai da mentira, é o pai do pecado. Ele trouxe o pecado a esse mundo. E nós não mais pertencemos a este mundo, não pertencemos ao diabo, nós pertencemos a Ti, nós fomos alcançados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E por isso nós não vivemos na prática do pecado. Não há possibilidade de nós que vivemos em Ti, que fomos reconectados a Ti pelo sacrifício de Cristo, vivermos na prática do pecado. Eventualmente, nós sucumbimos às tentações, nós falhamos, nós fraquejamos, mas nós não vivemos na prática do pecado. E nesse momento nós Te pedimos que sondes os nossos corações e perdoes todos os nossos pecados. Nós ainda cometemos muito pecado. Ajuda-nos a estarmos cada dia mais perto de Ti, a nos purificarmos cada dia mais, a nos afastarmos do pecado, das paixões desse mundo, a Te amar a cada dia mais. Ajuda-nos a aguardar o dia em que seremos semelhantes a Ti, teremos uma natureza incorruptível e seremos finalmente livres do jugo do pecado. Não mais viveremos debaixo do pecado, mas seremos então puros para glorificar o Teu santo nome perfeitamente. Que esse seja um dos nossos objetivos de vida, que nós tenhamos isso em mente, que a nossa vida é para glorificar o Teu santo nome, é para Te agradar, é para Te servir. E o pecado nos desvia
do nosso objetivo. Perdoa os nossos pecados, traz à tona os nossos pecados que são ocultos, que nós realmente possamos chorar pelo nosso pecado, nos arrepender pelos nossos pecados e abandonar o nosso pecado e seguirmos mais perto de Ti, seguirmos nos Teus caminhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, mesmo assentados, mesmo ainda em atitude de oração, eu convido os irmãos que cantem o hino de número 97, o hino Não Há Condenação, 97, assentados mesmo. Sete. Isso, o playback estava correto, era só, acho que a projeção que estava no 98. Meu pecado
Me perdoem, eu fiz o anúncio do nome errado do hino. O número estava certo, mas o nome errado, por isso a confusão. Me perdoem. Abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 22, Êxodo, capítulo 22. Leremos apenas um versículo, versículo 29, onde o povo está recebendo as leis civis e religiosas. E o versículo 29 do capítulo 22 de Êxodo diz assim: não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. A ordenança de Deus é para que nós, primeiro, não tardemos em trazer as ofertas. E segundo, para que nós tragamos o melhor das nossas ofertas. É isso que está descrito ali. Deus tem nos dado muito, tem nos dado demais até do que a nossa necessidade de sobrevivência, de subsistência. E nós temos a oportunidade de fazermos de forma voluntária, em forma de culto ao Senhor, devolvermos os nossos dízimos ou ofertarmos ao nosso Deus. Os irmãos que assim sentirem o desejo, vieram preparados, que assim o façam os irmãos que estão nas suas casas, que estão impedidos por conta da pandemia de participar conosco, podem depois procurar o pastor, que ele passa o número da conta, se vocês desejarem fazer transferência bancária, se vocês assim desejarem dizimar e ofertar. Nós fazemos isso livremente, de livre e espontânea vontade, realmente como gratidão a Deus, como oferta a Deus por tudo que Ele nos dá. E eu convido então os irmãos que façam isso, quem assim sentir o desejo, durante o canto do hino 63. Nos coloquemos de pé, cantemos o hino de número 63. Sendo a vida
nosso irmão diácono Marcos nos leva a Deus numa oração de gratidão nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos na Tua presença nessa noite, te glorificando, te exaltando, Senhor Deus. Muito obrigado pelas Suas bênçãos, Senhor Deus, são muito mais aquilo que nós merecemos, Pai Celestial, mas o Senhor tem nos amado, tem nos guardado, Senhor, tem sido conosco, Pai Celestial. Abençoa agora esses dízimos e ofertas, Senhor Deus, receba como oferta de louvor, que esses recursos sejam bem empregados no Teu reino, Pai Celestial. Abençoa aqueles que estão passando por desemprego, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão passando por enfermidade. O Senhor possa estar guardando, possa estar abençoando, Senhor Deus. Possa, Senhor, estar guardando a sua igreja, Pai Celestial. É que eu te agradeço e te peço em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se e para a meditação dessa noite eu convido que abram suas Bíblias no livro de Salmo. Faremos a leitura e a nossa meditação será no primeiro Salmo, no Salmo de número 1, o Salmo de abertura do livro da Salmódia, Salmo 1. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, fala a nós nessa noite, abre as nossas mentes, os nossos corações e me instrui para ministrar a Tua palavra. Essa é a nossa oração, por Cristo Jesus. Amém. Esse livro, quando compilado a Salmódia, foi colocado aqui, ou este salmo foi colocado aqui não à toa. Ele tem um motivo para estar aqui, não foi colocado aleatoriamente. Vamos iniciar por esse salmo, porque esse salmo talvez seja um salmo bom para iniciar. Não, ele tem um motivo. Ele é colocado aqui como um prefácio de tudo o que o conteúdo que nós vamos ler nos outros 149 salmos. Ele é uma introdução ao livro da Salmódia. E o livro dos Salmos nada mais é do que uma resposta aos livros do Pentateuco. Os Salmos se dividem em outros 5 livros, que são exatamente uma resposta aos 5 livros do Pentateuco. Essa é uma divisão que é feita entre o livro dos Salmos. E quem elaborou ou compilou todos os Salmos colocou aqui este Salmo primeiro com um objetivo, como eu falei, porque ele vai dar uma introdução aos demais salmos. O conteúdo colocado aqui faz menção a todo o conteúdo que nós vamos ver nos demais salmos. Fala sobre o justo, o injusto, sobre a lei de Deus, sobre o caminhar na presença de Deus, sobre o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. E Salmo 105, eu não me lembro se é no versículo 95, mas está no Salmo 105, onde o salmista diz: como amo a tua lei, né? E nela medito de dia e de noite. Aqui está falando que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor, o prazer está na lei do Senhor. Nós temos vários salmos em que Davi escreveu quando ele estava sendo perseguido, e a gente chama de salmos imprecatórios, onde ele pede para que Deus faça justiça aos inimigos. E aqui no final do salmo está dizendo que o caminho dos ímpios perecerá. Está falando sobre a justiça de Deus aos nossos inimigos, aos ímpios. Então, esse capítulo, esse primeiro capítulo aqui é apenas uma introdução a todo esse livro dos Salmos, tão belo e tão rico,
Mas esse mesmo salmo tem muitos ensinamentos para nós. E eu queria, nessa noite, trabalhar exclusivamente não, mas trabalhar o tema exatamente do negrito que foi colocado ali, que fala entre a diferença entre os justos e os ímpios. E o salmo começa então falando, né, sobre o justo, né, que ele é bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Calvino, no seu comentário sobre este salmo, ele diz que a tradução que nós usamos hoje de bem-aventurado o homem, talvez não expresse a ideia principal do salmista, porque quando a gente fala bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho e não se assenta na roda, a gente primeiramente pensa que a felicidade, ou muito mais que feliz, né? A felicidade plena, que a bem-aventurança, ela pode se dar apenas em nós não andarmos no caminho dos ímpios. Mas a ideia é contrária. Ele sugere uma tradução como se fosse ó bem-aventurança do homem, para fazer a mudança no sentido, para que a gente entenda que o objetivo não está ali nas ações seguintes que ele fala, que é não ouvir o conselho, não andar no caminho, nem se assentar na roda, mas o objetivo principal é a lei do Senhor. O versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Para que o homem seja bem-aventurado, como o salmista diz, ele precisa meditar na lei do Senhor. E não precisa meditar na lei do Senhor, ele precisa ter prazer em meditar na lei do Senhor. Existem muitas pessoas que não andam no conselho, não ouvem o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Mas, no entanto, eles também não têm prazer na lei de Deus. Eles não têm prazer em deleitar-se nas instruções divinas. Não é a alegria deles. Essas pessoas, por mais que eles não compactuem com a ideia dos ímpios, eles não vão alcançar essa bem-aventurança. Eles não vão chegar a essa bem-aventurança. A bem-aventurança que o salmista traz aqui é a lei de Deus. Essa é a bem-aventurança que nós precisamos. Essa é a bem-aventurança que nós alcançamos, quando realmente a lei de Deus é o nosso prazer. Quando a lei de Deus é o centro da nossa vida. Quando nós temos prazer em Deus. E ele continua, né, falando que o nosso prazer, né, está nessa lei. Nela nós meditamos de dia e de noite. E quando ele diz que nela nós meditamos de dia e de noite, ele não está querendo dizer que a gente tem que ler a palavra 24 horas por dia. Ele não está querendo dizer que nós temos que falar a palavra 24 horas por dia. Né? Mas ele está falando para que nós meditemos nessa palavra durante o dia e a noite. E a ideia é de que pela manhã, ao acordar, nós façamos a nossa devocional, a nossa leitura diária. E aquele texto que nós meditamos e que nós lemos, é um texto que nós vamos levar para todo o dia. E nós vamos meditar em tudo o que nós vamos passar naquele dia, exatamente naquele texto. Em todas as atitudes daquele dia, nós vamos pegar aquele texto da nossa meditação e nós vamos aplicar ele durante todo o nosso dia. E aí talvez pode ter o primeiro problema, se nós não temos essa vida de comunhão com Deus, se nós não temos essa vida devocional. Se nós não temos essa vida devocional, nós não temos a palavra de Deus para meditar de dia e de noite. Nós vamos meditar sobre outras coisas, talvez por um conselho de um ímpio. Esse é o primeiro problema
talvez encontrado aqui, mas é a primeira instrução também, que nós devemos meditar de dia e de noite, que nós devemos estar sempre meditando na palavra de Deus. Não é possível que um cristão, alguém que se diz cristão, regenerado, não leia a Bíblia. Não é possível que alguém diz que foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, que foi lavado, que foi religado a Deus, não tenha comunhão com o próprio Deus. A comunhão com Deus se dá através da oração e da palavra. Se nós não lemos a palavra, se nós não meditamos na palavra, nós não temos comunhão com Deus. E isso nos leva a mais um ensinamento, que é do versículo 3 para frente, que ele fala que essa pessoa que alcança essa bem-aventurança, porque medita na lei do Senhor, porque tem prazer na palavra de Deus, tem intimidade com Deus, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. João, o Evangelho de João, no capítulo 15, em determinado momento, Cristo diz: eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. E aqui ele está falando de uma árvore, ele está fazendo a mesma figura, ele está usando a mesma figura, a figura de uma árvore. Nós precisamos estar ligados a essa árvore. Por isso que ele diz que nós somos como uma árvore, porque nós temos, se nós somos realmente eleitos, se nós somos regenerados, nós temos que estar ligados a essa árvore. E eu não posso me ligar a essa árvore se eu não meditar na lei de Deus, de dia e de noite. E ele traz mais uma alusão ao próprio Deus, que ele diz que essa árvore, ela é plantada junto às águas. E Cristo também no Evangelho de João, capítulo 8, falando à mulher samaritana no poço, ele diz: se você soubesse quem sou, me pediria, e a água da vida eu daria a você. Quem beber dessa água jamais terá sede de novo. O salmista nada mais, ele está dizendo que se nós temos prazer na lei do Senhor, nós temos que estar conectados com Cristo 24 horas. Ou, para que nós tenhamos prazer na lei do Senhor, nós precisamos estar em comunhão com Cristo. É inconcebível, como eu já falei, um cristão dizer-se cristão, mas não ter vida devocional, não ter vida íntima com Deus. E às vezes nós nos enganamos achando que uma superficialidade é suficiente, ou uma mera tradição, ou ainda um mero desencargo de consciência, em lermos um versículo aqui, ali e acolá, de fazermos as nossas orações nas refeições, nós deitarmos na nossa cama e fazermos a nossa oração é suficiente. Não é suficiente. Isso não é suficiente. O salmista diz que não, porque nós temos que meditar de dia e de noite, 24 horas. Uma planta que está ligada, ou um ramo que está ligado a um tronco, ela recebe seiva 24 horas por dia. Ela precisa estar nutrida o tempo todo. Se nós estamos com as nossas raízes nessa água, nessa corrente das águas, nós estamos pegando nutriente dessas águas 24 horas por dia. Não há possibilidade de dividir entre profano e sagrado. Não existe divisão entre profano e sagrado. Agora é o meu momento para Deus, agora é o meu momento de trabalho, agora é o meu momento de estudo. Não existe. Não existe, porque tudo o que você faz para a honra e glória de Deus. E tudo o que você faz
tem que ser meditando na lei de Deus. Porque se você faz meditando na lei de Deus, você faz para a honra e glória de Deus. Você faz geralmente, ou na maioria das vezes, da forma correta, da forma a agradar a Deus. E quando nós vivemos assim, nós damos fruto. É isso que está ali no versículo 3. No devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha. Se nós temos esse prazer na lei de Deus, se nós realmente estamos ligados a essa árvore, a essa corrente das águas que nos nutre, que é o próprio Deus, se nós temos essa comunhão com Deus, nós vamos frutificar. E é interessante que ele não fala que dá o fruto o ano inteiro. Não é isso que ele fala. Ele diz, olha, no devido tempo dá o seu fruto. E é interessante essa colocação, porque tudo faz sentido. Porque se nós, eu vou repetir várias vezes, para que isso fique gravado, porque isso é importante. Porque se nós temos prazer na lei de Deus, se nós meditamos de dia e de noite, no devido momento, nós vamos dar o fruto. E o que seria o devido momento? O devido momento é aquela situação do dia onde você é confrontado com o pecado. E você então, como está meditando na palavra de Deus, você está com as raízes fincadas nessa corrente das águas, você então não sucumbe ao pecado. Você resiste ao pecado. Você permanece firme, porque o seu prazer está na lei de Deus. Você não ouve o conselho dos ímpios, como está ali no versículo 1. E essa questão do versículo 1 ali é um ato de continuidade, que nós temos que realmente meditar na lei de Deus 24 horas, porque senão nós caímos nesses passos. Porque veja que primeiro a gente não anda no conselho. A primeira coisa é ouvir o conselho do ímpio. A segunda coisa é nós caminharmos o caminho dos ímpios. E a terceira coisa aí, quando a gente chuta o balde mesmo, aí nós já nos assentamos na roda dos escarnecedores. E isso é gradativo na nossa vida. Nós precisamos estar fincados nessa árvore da vida, nessa corrente das águas. Nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. E nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, ele diz para que nós não nos embriaguemos com vinho, no qual há dissolução, mas encher-nos do Espírito Santo. Essa é a ideia de meditar na lei de Deus, ter prazer e nela meditar. E nos versículos seguintes, do capítulo 5, no 19 e 20, ele dá instruções práticas. Ele diz assim, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós procedermos dessa forma, certamente nós vamos alcançar essa bem-aventurança, porque se nós procedermos falando entre nós com salmos, hinos, cânticos, cantando, salmodiando, dando graças por tudo, e é interessante que Paulo diz por tudo, ele não fala só pelas coisas boas que nos acontecem, mas por tudo nós damos graças a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, nós teremos essa bem-aventurança. Essas são as características do justo pelo texto. O justo, ele não ouve o pecador, ele gasta tempo com Deus, ele gasta tempo na lei de Deus, ele medita, ele tem o prazer, o coração dele está ali, a raiz está fincada na corrente das águas. Mas o texto agora passa a falar de um outro grupo,
a partir do versículo 4, ele passa a falar do outro lado agora. Ele diz: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como eu falei durante a liturgia, a Bíblia não nos dá 3 opções. Ela nos dá 2 opções. Ela não nos dá o princípio da neutralidade. Não há um ponto neutro. Não há neutralidade nas escrituras. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não há outro caminho, não há um terceiro caminho. Não há princípio da neutralidade. Aquela história que é comum de nós falarmos quando nós nos referimos a alguém, dizer: poxa, é uma pessoa tão bom, só falta ser crente. Essa pessoa vai para o inferno, por melhor que ela seja, por melhor caráter que ela tenha. Ela está indo para o inferno porque ela ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Não há um terceiro caminho, não há uma possibilidade de uma pessoa que é boa alcançar o céu, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Existem 2 caminhos. Existe o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O salmista agora passa a falar sobre os ímpios. Ele diz: os ímpios não são assim, eles são como a palha. Os ímpios, eles não têm raiz ficada em nada, eles não têm consistência. A minha avó aqui não tem sustância. Eu não sei se os irmãos conhecem essa palavra, né? Ela comida que não presta, é uma comida que não presta não, mas uma comida, a famosa besteirinha, é a que não tem sustância, né? Não alimenta, não nutre. Assim são os ímpios. São levados por qualquer vento, o vento os dispersa, qualquer modinha leva os ímpios. E lembrem-se do versículo 1, o que eles fazem? Eles se aconselham mutuamente, eles andam sempre no mesmo caminho, eles se assentam numa roda para escarnecer do próprio Deus e de nós cristãos. Assim são os ímpios. Os ímpios não têm profundidade alguma. E quando os ímpios procedem da forma como o versículo 1 escrito, eu me lembro de Aminon, filho de Davi, irmão de Tamar. Aminon apaixonou-se por sua meia-irmã Tamar. Ele apaixonou-se, diz as escrituras que ela era formosíssima, que ela era muito bonita. E ele então apaixonou-se por ela e adoeceu de amor. Ele não mais se alimentava, ele não mais comia. Então veio um primo, se não me falha a memória, e deu um bom conselho de ímpio para ele. O primo esteve lá e perguntou: Aminon, o que está acontecendo com você? Ele disse: eu me apaixonei pela minha meia-irmã Tamar, mas eu sei que o meu pai não a dará, porque ela é minha irmã. E esse primo ímpio então lhe deu um conselho, disse: olha, chama o rei, diga que você está doente, e peça para que ele mande Tamar aqui, para que Tamar faça bolos para você. Então, quando Tamar vier e fizer bolos, você a toma e a possui. E Aminon não era um justo, era um ímpio, e esse conselho lhe pareceu bem. Ele ouviu o conselho do ímpio, ele andou no caminho dos pecadores, porque ele arquitetou todo um plano. Ele chamou seu pai Davi e disse: meu pai, eu estou doente, peça a Tamar que venha à minha casa e faça bolos para mim, para que eu possa curar da minha doença. E Davi então mandou que Tamar fosse lá. E Tamar foi lá e fez bolos, e quando Tamar estava lá, ele mandou que todos saíssem, e ficaram só os 2. E ela então, quando terminou os bolos, ele disse: traga aqui no meu quarto, nos meus aposentos. E Tamar então foi levar lá, e ele a tomou à força, e ela disse: não faças isso, por favor, meu irmão, não faças isso, peça ao rei, que ele certamente te dará. Faças isso da maneira correta.
e ele não ouviu a sua meia-irmã, e ele a possuiu, e ele abusou sexualmente da sua meia-irmã. E o relato bíblico diz que após isso, ele teve nojo da sua meia-irmã. Ele repudiou a sua meia-irmã, ele ficou com nojo depois de cometer tal pecado. E o fim dele foi trágico. Me fugiu o nome do irmão de Tamar, meio-irmão de Aminon, acho que é Absalão, se não me falha a memória, que era irmão legítimo de Tamar, creio que sim. Se errei, os irmãos me perdoem. Ficou extremamente revoltado com essa situação. E arquitetou um bom plano, e anos depois, quando teve oportunidade, ele matou a Aminon. Aminon morreu pelo seu meio-irmão. E esse fim, nada mais está descrito no versículo 6 deste salmo. No final, diz que o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o caminho dos ímpios, esse é o destino dos ímpios. O caminho dos justos, aqueles que têm prazer na lei do Senhor, aqueles que meditam de dia e de noite, que a sua raiz está fincada sobre a corrente das águas, que está ligada à videira verdadeira, que realmente tem vida íntima, vida de comunhão com Deus. Esse, o Senhor conhece o caminho, versículo 6. E a palavra conhece aqui é exatamente na conotação de intimidade sexual. É a mesma palavra utilizada lá para José e Maria, quando as Escrituras diz que José não conheceu Maria até que Cristo nascesse. A ideia é de intimidade sexual, é da mais profunda intimidade. Deus conhece o justo na sua mais íntima, na sua forma mais íntima. Não há nada que nós consigamos esconder do nosso Deus. Deus conhece o caminho dos justos. É isso que a Escritura aqui está dizendo, meus irmãos. Deus conhece o nosso caminho. E o versículo 5 diz que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Se nós sabemos isso, se nós sabemos o caminho, se nós sabemos o processo, se nós sabemos que nós temos que ter prazer na lei de Deus, que nós devemos ter as nossas raízes aprofundadas na corrente das águas, que o nosso caminho está traçado por Cristo, Cristo trilhou esse caminho por nós, para que nós fôssemos chamados justos. Os ímpios não vão prevalecer sobre nós, porque a nossa vitória já está ganha em Cristo Jesus. Nós estamos apenas trilhando o nosso caminho. O que é que nos falta para termos prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite? Porque nós ainda paramos e ouvimos o conselho dos ímpios? Porque nós nos deixamos levar para as paixões deste mundo? Se a nossa vitória já está ganha, se o reino celestial é nosso e nós somos peregrinos nessa terra, nós apenas estamos servindo a Deus enquanto vivermos aqui. E como um soldado vai para a guerra se ele não conhece as suas armas? Como um soldado vai guerrear se ele não tem tempo de treinamento com o seu armamento? Como ele vai vencer o inimigo preparado? Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Nós precisamos gastar tempo na lei de Deus. Não há possibilidade de um verdadeiro cristão não ter vida íntima e profunda. Volto a dizer, não é superficialidade, é vida íntima e profunda, de oração, de joelho dobrado, de humilhação diante de Deus. Porque assim nós nos tornaremos este justo que está descrito no Salmo 1. E nós então alcançaremos essa bem-aventurança. Com certeza nós seremos extremamente
felizes. E eu finalizo colocando 3 cenários que talvez você se enquadre em um deles. O primeiro cenário é se você já desfruta dessa comunhão com Deus, se você está plantado junto a essas águas, as suas raízes estão profundas, você está bem nutrido, a sua folhagem não murcha, no devido momento você dá o fruto. Glória a Deus, continue firme, persevere, siga adiante, porque Deus conhece o caminho dos justos. Um segundo cenário é talvez você que já foi regenerado por Cristo, já foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, mas as suas raízes ainda não estão bem fincadas na corrente das águas. Você ainda não tem esse prazer na lei de Deus. Você ainda ouve muito o conselho dos ímpios. Você precisa de intimidade com Deus, porque senão a sua folhagem vai murchar, você vai definhar, você vai viver uma vida lastimável aqui, você não vai alcançar essa bem-aventurança, você não será muito mais do que feliz, você não alcançará essa felicidade que só Cristo pode te dar. Você precisa de um reavivamento, e reavivamento não é esse movimento romântico que nós vemos muitos falando. Reavivamento é humilhação, é quebrantamento, é joelho dobrado, é reconhecimento da posição de pecadores que nós somos, mas regenerados pelo sangue de Cristo. É isso que nós precisamos. Agora, existe um terceiro e talvez o pior cenário. É quem ainda não se decidiu por Cristo, quem ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, quem ainda anda no caminho dos ímpios, quem ainda não conheceu essa bem-aventurança, quem ainda não tem este prazer na lei do Senhor. Se você se enquadra nesse terceiro caminho, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus, entregue a sua vida a Ele. Ele te escuta, Ele está pronto a ouvir a sua oração. Declare que realmente Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Se entregue para Ele e certamente Ele te ouvirá. E viva essa vida ligado em Cristo, tendo prazer na palavra de Deus. E certamente essa bem-aventurança você adquirirá na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos ajude, e que nós realmente tenhamos prazer na lei de Deus e possamos viver 24 horas ligados nessa corrente das águas e meditar na lei de Deus. Vamos nos colocar de pé e orar e encerrar então assim o nosso culto. Eu farei uma oração e após a oração encerraremos assim com um amém tríplice? Não? Não. E após a oração encerraremos assim o nosso momento de culto. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos porque a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi pregada nessa noite e ela nos trouxe confronto, ela nos trouxe inquietação. Muitas vezes nós temos tido uma vida de rotinas, de intimidade contigo. Nós temos sido apenas cerimonialistas, cumprido um ritual, mas nós não temos feito isso realmente de coração. Nós temos apenas seguido a tradição de que nós fomos ensinados. Perdoa-nos por isso. Ajuda-nos a realmente termos intimidade. Reaviva a nossa vida, para que nós tenhamos prazer na Tua lei, para que a Tua lei seja algo que nos traga alegria, que realmente seja o balizador das nossas vidas, que todas as nossas atitudes sejam baseadas na Tua lei, nos Teus ensinamentos, e que tudo isso redunde em honra e glória para o Teu santo nome.
Essa é a nossa oração. Pedimos que Tu nos despeças em segurança nessa noite, dê-nos uma semana abençoada, abençoa cada um enfermo, que nós já citamos pela manhã aqui, as famílias que estão aguardando o exame do coronavírus, outros que já estão com diagnóstico confirmado e outras que estão com outras doenças, outros problemas, outras enfermidades. Que Tu visites a cada um, que Tu confortes e consoles, que essas pessoas realmente bebam da Tua água e encontrem em Ti essa felicidade que só Tu podes dar, essa paz que excede a todo entendimento, e que embora tribulações, dores e lutas, eles percebam que a vitória já está ganha e apenas lutamos mais uma batalha, mas em breve Tu voltarás, Cristo voltará e nós estaremos em plenitude de espírito louvando o Teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e purificou-nos de todo o pecado. Amém. Meus irmãos, encerramos assim o nosso momento de culto. Que Deus abençoe, uma semana abençoada. E retornaremos quinta-feira, será que presencial? Já ainda a confirmar, né? Vamos esperar então os exames aí do reverendo Wellington e tudo mais, para confirmarmos, mas com certeza fim de semana que vem estaremos aqui na escola dominical e culto presencialmente. Uma boa semana, que Deus abençoe a todos.